dia, classe! Hoje vamos estudar sobre o Estado nazista e Estado fascista. Se lembra que na aula passada eu falei que vamos fazer uma pesquisa? Sim. Então eu quero que... Vou fazer o sorteio aqui na caderneta. Adriane, eu quero que você me fale sobre as ocorrências que aconteceram no Estado fascista. Proibia as propagandas passavam primeiro por ele para não ter nada contra o fascismo. Propaganda, a mesma coisa aqui. Ele escolhia as propagandas que iam no ar em rádio, revista, televisão. E o antissocialista, os fascistas, eram totalmente contrários ao sistema socialista. Agora, Daniela, eu quero que você complemente a fala dela, que eu acabei de falar. Tem mais 4 características do fascismo, que foram o totalitarismo, nacionalismo, militarismo e o culto à força física. O que foi o totalitarismo? Era a ideia de que o líder podia tomar a decisão sozinho. Ele não consultava nenhuma outra autoridade para poder tomar decisão. Aí teve também o nacionalismo, que era a valorização da cultura, uma extrema valorização da cultura. Ou seja, a cultura brasileira é melhor que a cultura dos Estados Unidos. Teve também o militarismo, que era um alto investimento em armas para a guerra. Então, para ele tomar um estado ou um território, ele utilizava a força bruta para poder conquistar algum território. E o culto da força física era pegar os jovens e desde pequenos treinar eles para uma possível guerra. Foi o que eu aprendi. David, você pesquisou sobre o que mesmo? Sobre o fascismo. Então fale um pouco sobre o fascismo. O fascismo surgiu entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, na Europa, na Itália, e as suas características básicas eram o totalitarismo, o nacionalismo, o idealismo e o militarismo. Que foi o que Daniele e a Adriane já explicaram já, né? Como nós sabemos aqui, a junção do nazismo e o fascismo formam o quê? O nazifascismo. Que foi a junção das formas de Estado. O fascista foi por Mussolini e o nazista que foi o Hitler foi Hitler. Sob o comando de Adolf Hitler, se desenvolveu na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial um sistema político totalitarismo conhecido como nazismo. Os nazistas tinham um pensamento e ideias racistas, antissemitas, anti-homossexuais e expansionistas. Aproveitou-se do caos econômico, político, da humilhação em que se encontra na Alemanha depois da derrota da Primeira Guerra Mundial, em que se perdeu territórios e teve que pagar altas indenizações. O nazismo nasceu no Partido Nacional Socialista, para a qual Adolf Hitler entrou em 1919, quando conquistou a liderança do partido. Mudou o nome desse partido para Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, cuja sigla nazi em alemão o nome ao movimento. A organização recebeu a adesão de vários importantes capitalistas alemães e fez uma tentativa frustrada de tomar o poder em 1923. Em janeiro de 1933, o presidente Hindenburg nomeou Hitler de chanceler, espécie de primeiro-ministro. A autoridade do nazismo terminou em 1945 com a derrota alemã. Como todos sabem aqui, o Estado fascista começou em 1922 na Itália. E logo após, em 1933, começou o nazismo. Hitler, como eu já tinha dito, ele é grande fã de Mussolini. O nazismo ele pegava muito o racismo. E o fascismo ele fazia muito o cooperativismo. O que seria esse cooperativismo? É a junção de todas as classes, ou seja, operários e comerciantes. Milena, eu gostaria que você falasse
as diferenças entre esses dois aqui, o nazismo e o fascismo. O fascismo subordina os interesses do indivíduo ao Estado. O nacionalismo, que tem a nação como forma suprema de desenvolvimento, e o nazismo baseia-se na doutrina do nacional socialismo e defende o racismo e a superioridade da raça ariana. Nega as instituições da democracia liberal e a revolução socialista. Você falou as diferenças, né? Então eu vou falar um pouco sobre as semelhanças entre o regime nazista, ele é muito semelhante ao regime fascista, mas o racismo, ele era muito acentuado, como eu já coloquei aqui, ó. Era acentuado o racismo. E já o nazismo, como eu já falo, é o corporativismo. Que o fundamento do racismo era a superioridade da chamada raça ariana, como a Helena já falou ali. Esse regime ele se caracterizava principalmente pelo totalitarismo e o racismo. Aqui são uma das grandes características do Estado nazista fascista. Ele, não só na Alemanha e na Itália, também ele influenciou também a Espanha e Portugal, e também aqui no Brasil, na época do Plano de Vargas. Uma das grandes características do Estado nazifascismo é o nacionalismo, que está acima do país em primeiro lugar. O totalitarismo nada acima do Estado. O militarismo é um país forte. E o cooperativismo, como eu já tinha dito, é a junção das classes. O anticomunismo, já está dizendo já, né? Inimigo do comunismo. E o antiliberalismo é a ausência da liberdade sindical e a economia de imprensa. Eu queria que alguém falasse um pouco sobre a curiosidade do fascismo. Aqui, eu vou falar sobre o fascismo na atualidade. Embora utilizado após a Segunda Guerra Mundial, alguns aspectos de ideologia fascista ainda estão presentes em alguns grupos e partidos políticos. Na Europa, por exemplo, existem partidos políticos que defendem plataformas baseadas na xenofobia. Professora, eu tenho uma curiosidade. Embora a Itália tenha sido o exemplo mais nítido de funcionamento do sistema fascista, em Portugal e Espanha, neste período, características também se fizeram presentes. Agora anotem no seu caderno e até a próxima. Estão liberados.